Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares mais uma vez aqui na área. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a análise mais completa aqui do YouTube das questões de Química do Enem. Hoje nós vamos fazer a análise detalhada da questão de número 120, prova do Enem PPL, ano 2023, caderno azul. O enunciado da questão diz: na produção do politereftalato de etileno, que é o PET, utiliza-se como reagente o paradimetilbenzeno, também chamado de parachileno, que deve ter alta pureza. No entanto, o parachileno obtido do petróleo possui contaminação dos seus isômeros ortoxileno e metachileno, cujas estruturas são apresentadas na figura. No quadro, são listadas as temperaturas de fusão e ebulição desses três isômeros. E aí vocês viram aqui, galerinha, que ele deu uma tabela com temperaturas de fusão e temperaturas de ebulição, belezinha? A pergunta da questão é: qual processo de separação permite a purificação desse reagente? Destilação simples, cristalização simples, destilação fracionada, extração líquido-líquido ou solidificação fracionada, tá? Muito bem, galera, aqui nós temos uma questão bem interessante para a gente analisar. Isso aqui vai dar muito conteúdo para eu passar para vocês, tá? Lembrando que aqui no canal a gente não faz só a resolução, tá, gente? Resolução, assim, de 2, 3 minutos, vocês têm outros vídeos aqui no YouTube. Aqui é para você que quer uma análise realmente muito mais profunda e conteudista. Bom, quando ele fala do PET, eu vou começar a abordagem dessa questão falando um pouquinho sobre esse polímero PET, que é muito famoso, galera. É um dos polímeros assim de maior incidência em questões. Muitas e muitas questões trazem alguma pergunta referente ao politereftalato de etileno, nosso velho e querido PET. PET, quando a gente fala em PET, a gente lembra muito das garrafas de refrigerante, né? A garrafa PET, porque ela é feita desse tipo de plástico, tá? Eu vou começar falando um pouquinho sobre o PET, galera. Não que para responder essa questão você precisaria saber esta informação, tá? Mas, como eu falei, aqui eu vou agregar conhecimento. O PET, galera, ele é um polímero feito a partir de dois monômeros, tá? Dois monômeros diferentes. Um é esse ácido carboxílico aqui, que é o ácido parabenzodioico, tá? Aqui nós temos o anel aromático e nós temos aqui dois grupos carboxila, na posição para, um em relação ao outro. Para quem não lembra, posição para, galera, é posição 1,4 do anel aromático. Lembra que aqui no anel aromático, quando você numera a cadeia posição 1, 2, é chamado de posição orto. Aqui nós temos posição 1, 3, é a posição meta. E aqui nós temos a posição 1, 4. Posição 4 é chamado posição para. Então, todo o aromático dissubstituído, ou seja, aromático com dois grupos conectados a ele, você pode e deve estabelecer a posição desses grupos utilizando orto, meta e para, se essas posições forem 1, 2, 1, 3 ou 1, 4, respectivamente, beleza? Então, aqui no caso, vocês estão vendo que se eu fosse numerar aqui, a partir desse carbono ou desse, para ser o número 1, tanto faz, 1, 2, 3, 4. Então, posição 4 seria a posição para. Por isso que esse cara aqui ele é chamado ácido parabenzodioico, tá? Além desse cara, como reagente, nós teríamos também o etileno glicol, que é o outro monômero utilizado na fabricação do PET. E aqui, galera, por uma questão de limitação de espaço, eu vou utilizar apenas esses dois monômeros. Mas eu gostaria que vocês soubessem que na estrutura real do PET, você tem uma alternância entre moléculas do ácido e do álcool. Então, é como se você tivesse assim, ó. Imagina que isso aqui fosse uma página infinita, ó. Aí você tem o ácido, o álcool. Aí vem do lado o ácido e o álcool. Aí vai repetindo ácido, álcool, ácido, álcool, ácido, álcool. Eles vão se alternando.
Quando um polímero ele é formado por mais de um monômero diferente, nós classificamos ele como um copolímero. Homopolímero seria aquele polímero formado por apenas um tipo de monômero. Então, se tem um tipo de monômero, homopolímero. Se é sempre aquele mesmo monômero que se repete. Um exemplo é o PVC, policloreto de vinila. Para a gente formar o PVC, eu preciso do cloreto de vinila só. E aí eu faço essa estrutura se repetindo várias vezes. Cloreto de vinila, cloreto de vinila, cloreto de vinila, homopolímero. Aqui é o ácido parabenzodioico etilenoglicol. Ácido parabenzodioico etilenoglicol. Então nós temos aqui um exemplo de um copolímero. Essa polimerização, gente, ela é uma polimerização por condensação. Lembro a vocês que reações que envolvem polímeros basicamente são de dois tipos, reações de polimerização por adição, polimerização por condensação. Polimerização por adição é quando você tem insaturações entre carbonos, essas insaturações se quebram para formar o polímero. A polimerização por condensação ela é muito característica porque você vai ver grupos funcionais diferentes dos monômeros reagindo para formar o polímero. Nesse caso, como você tem aqui um éster e um álcool, o que vai acontecer aqui, galera? Nós juntamos o OH de um com o H do outro e daqui sai água. Cada vez que a gente faz a polimerização, sai uma molécula de água. E é como se então, galera, a estrutura aqui do nosso polímero, galera, ficasse isso aqui, ó. Nós teríamos aqui, claro que isso aqui continua, tá? Ó, C-O, aí nós teremos aqui o benzeno, beleza? Esse benzeno vem um C-O, aí repara, esse C-O, essa ligação já vem conectada com esse oxigênio daqui, ó, do outro lado. Oxigênio, aí vem CH2, CH2, aí a estrutura vai e continua de um lado para o outro. Bom, como nós reagimos aí, galera, um ácido carboxílico com álcool, ácido carboxílico com álcool forma éster. Só que, logicamente, eu usei só 2 monômeros para fazer essa demonstração. Eu gostaria que vocês imaginassem essa reação com vários monômeros. Aí você vai ter vários ésteres. Por isso que o PET ele é um tipo de poliéster, tá? Ele é um tipo de polímero chamado de poliéster. Ele pertence à classe dos poliésteres, beleza? Então, com relação ao PET, galera, é isso aí. Vale destacar que, geralmente, nos contextos, vem a questão do problema ambiental do PET, porque o PET ele é um tipo de plástico não biodegradável. Então, por isso que se a gente pegar uma garrafa, por exemplo, e jogar ela na natureza, ela vai demorar muito tempo para se degradar. Então, podemos esperar alguma coisa aí com esse contexto nas próximas versões do Enem. Te digo um outro contexto bem legal. Por exemplo, aqui no Amazonas, aqui na cidade de Manaus especificamente, existem algumas pessoas que usam garrafa PET para construir flutuantes. E flutuantes, para você que não sabe, são estruturas que literalmente ficam flutuando no rio. O cara pode construir uma casinha flutuante, um restaurante flutuante. Ao invés dele colocar madeira, que geralmente se faz dessa forma, poderia se fazer com garrafas PET, né? O que seria interessante porque você dá uma destinação interessante para esse tipo de material, beleza? Então fica aí o contexto. Bom, agora vamos voltar para a questão aqui. Isso aqui foi uma primeira informação que eu achei bem legal para passar para vocês. Quando a gente olha para essa tabela, galera, nós percebemos o seguinte, eu acredito que muitos alunos poderiam pensar em destilação fracionada. A minha opinião, assim, muita gente olharia para essa questão na destilação fracionada. Só que aqui, vamos lá. Primeiro vamos eliminar as alternativas. Destilação simples está fora. Por quê? A destilação simples ela tem a função de separar mistura homogênea sólido-líquido. Então, por exemplo, sal dissolvido em água. Sal dissolvido em água você separa por destilação simples. Sal dissolvido em água, destilação simples. Sólido dissolvido em líquido. Aqui, galera, muito possivelmente essas 3 substâncias são líquidas. Isso considerando temperatura ambiente, até porque, né, se você pensar a temperatura ambiente, ó, a temperatura ambiente estaria sempre entre a fusão e a ebulição de cada substância. Lembra, por exemplo, que quando você tem a temperatura de fusão, ó, temperatura de fusão,
e a temperatura de ebulição de uma substância, abaixo da temperatura de fusão, a substância vai estar no estado sólido. Entre a fusão e a ebulição, ela vai estar no estado líquido. Acima da ebulição, ela vai estar no estado gasoso, perfeito? Aqui, se vocês olharem, 25 graus, que seria a temperatura ambiente, está sempre entre a fusão e a ebulição. Ó. 25 graus está entre menos 25, 144. 25 está entre a fusão e a ebulição, está entre a fusão e a ebulição. Então, essas três substâncias são líquidas. Mistura homogênea líquida a gente não separa por destilação simples. Professor, e a destilação fracionada? Muito bem. A destilação fracionada, ela tem como objetivo separar a mistura homogênea líquido-líquido. Opa! Essa mistura é homogênea, professor? Com toda certeza, tá, gente? São todos hidrocarbonetos, todos perfeitamente miscíveis um com o outro. Lembre-se que hidrocarbonetos são apolares, então eles se misturam entre eles. E a mistura de líquidos? Então destilação fracionada, certo, professor? Mas essa questão do Enem, ela exigiu que você lembrasse um pequeno grande detalhe. Qual é esse pequeno grande detalhe? É que a destilação fracionada ela não é eficiente quando as espécies químicas que compõem a tua mistura têm ponto de ebulição muito próximos. Por exemplo, se vocês olharem aqui o parachileno e o metachileno, a temperatura de ebulição dos dois, o orto é um pouquinho diferente, mas não é tanta a diferença não, tá, gente? Aqui não é uma diferença gritante, não. Mas observem que 139 e 137 é praticamente o mesmo ponto de ebulição. E a destilação fracionada é um método de separação de misturas que se baseia na diferença de temperatura de ebulição. E é importante que os líquidos tenham uma certa distância na temperatura de ebulição, porque enquanto um dos líquidos da mistura está fervendo, o outro você garante que ele não vai estar fervendo, porque a temperatura de ebulição dele é muito afastado. Nesse caso, por exemplo, quando você chegar em 137,5 graus na temperatura de ebulição do parachileno, ele vai ferver. Mas só que o metachileno, gente, a 137 graus, ele já está praticamente fervendo também. Aí os dois fervem juntos, condensam juntos e continuam juntos. Você não separou nada de ninguém. Então, um dos pré-requisitos para você ter uma destilação fracionada eficiente é que os líquidos envolvidos tenham temperaturas de ebulição o mais afastado possível um do outro. Aí a destilação fracionada vai ser eficiente. Pega, por exemplo, aqui eu estou trabalhando com hipóteses, tá, gente? Um líquido que ferve a 30 graus e outro que ferve a 80. Pô, é uma diferença boa, né, professor? Uma diferença boa. Aí quando você chega em 30 graus, esse cara está fervendo, esse aqui não, porque está longe ainda dele ferver. Você garante que a destilação é um processo eficiente. Por isso que para esse caso, gente, destilação fracionada, que no meu ponto de vista seria uma alternativa que muitos marcariam, não cabe para este caso. Tá? Não cabe por conta disso, porque destilação fracionada serve para mistura homogênea líquido-líquido, é exatamente o caso que eu tenho aqui, mas eu tenho pontos de ebulição muito próximos. Isso aí não é legal. Extração líquido-líquido também, ó, eu eliminaria isso aqui porque extração é um método que se baseia em diferença de polaridade. Então você precisa ter polaridades diferentes. Aqui todo mundo é hidrocarboneto. Todo mundo é apolar. Então não tem como separar por extração. Professor, dá um exemplo aí de extração. Cara, quando falar em extração, você tem que lembrar do exemplo do chá. Falou em extração, meu querido aluno, lembre-se do exemplo do chá. Chá é preparado por extração. Você vai fazer, por exemplo, um chá de casca de laranja. Você pega a casca de laranja, bota de molho na água. Aí deixa lá um tempo. A água vai extrair, ela vai dissolver as substâncias que têm polaridade semelhante à água, substâncias polares. As substâncias que não são polares, poucos serão extraídos pela água. Então, é um método que se baseia em diferença de polaridade. Tá bom, gente? Polaridade. Cristalização simples, tá? E solidificação fracionada.
Muita gente também poderia ficar em dúvida entre esses dois métodos aqui, tá bom? A cristalização, gente, cristalização, o que seria cristalização? Seria você pegar, por exemplo, uma substância que está dissolvida em um líquido. Eu vou pegar um exemplo aqui, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Acho que se eu tentar explicar pela teoria, eu vou complicar. Pega, por exemplo, sal dissolvido em água. Beleza, professor? Sal dissolvido em água. Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar essa água e vai colocar essa água para evaporar. Pode colocar no sol, que ela vai sofrer um processo de evaporação, ou pode usar um aquecimento aí para acelerar o processo. Quando você começa a evaporar a água, o que vai acontecer com aquele soluto, com aquele sal? Ele vai começar a cristalizar. Então, cristalizar significa solidificar uma substância que está dissolvido previamente em um líquido. Aqui, nós não temos substância dissolvida previamente em um líquido. Todas elas estão misturadas entre si, né? Então, a gente entendeu pela leitura do texto que esses caras aqui eles estão misturados entre si. Então, eu não teria uma substância dissolvida em um solvente para eu evaporar o solvente e a evaporação do solvente trazer de volta a substância que estava no estado aquoso, estaria dissolvido na água nesse caso, no meu exemplo, e trazê-la para o estado sólido. Não caberia. Professor, então a resposta é solidificação fracionada. O que é isso? Cara, muitos métodos de separação de misturas é muito mais inteligente você entender pela palavra. Eu explico assim para os meus alunos. Cara, como é que tu tem 300 mil métodos de separação? Se tu tentar decorar todos, vai ficar doido. Tenta pegar pela palavra. Solidificação fracionada. Solidificar, o que é solidificar? É esfriar até virar sólido. Fracionada significa uma fração, uma parte de 1 por 1. Vocês percebem que os nossos amiguinhos, eles têm pontos de fusão, lembrando que a temperatura de fusão é a mesma temperatura de solidificação, só muda o sentido, tá, galera? No caso da água, por exemplo, a gente sabe que a temperatura de solidificação da água é 0 graus. Quando você caminha do estado sólido para o líquido, a água sofre uma fusão. Então, você chama a temperatura de fusão da água, tá? Fusão, no caso, seria 0 graus. Quando a água vem do líquido para o sólido, ela solidifica. A temperatura de solidificação é 0 graus. Então, entendam que fusão e solidificação acontecem na mesma temperatura. Então, no momento, eu vou usar essas duas palavras de uma forma indistinta, tá? Bom, solidificação quer dizer solidificar de 1 por 1. Vamos imaginar que a gente tem uma mistura desses três caras aqui. Aqui eu queria colocar a temperatura deles. Eu vou colocar aqui uma reta para colocar eles na temperatura. Deixa eu tentar desenhar essa reta, né, gente? Porque minha reta aqui está mais torta do que reta, mas tudo bem. Qual deles tem a maior temperatura de fusão? Ó, isso aqui é a temperatura de fusão, beleza? A maior temperatura de fusão é 13,5. O maior valor de todos é 13,5. Na sequência, quem que vem? Vem o menos 25 e lá embaixo a menor temperatura de fusão é menos 47,4, né? Esse 13 aqui, ó, é do para, esse menos 25 é do orto e o menos 47 é do meta. Então, imagina que você tem uma mistura desses três caras, presta muita atenção, tá? Desses três caras a 25 graus. Meu ponto de partida é 25 graus. Lembrando, 25 graus, temperatura ambiente, os três são líquidos, os três estão misturados entre si. Beleza, professor, faz todo sentido. Legal. Aí você vai começar a esfriar. Está em 25 graus, todo mundo é líquido, certo? Aí você vai descendo a temperatura, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13,5. Opa! Cheguei na temperatura de solidificação do para. Aí o isômero para, ele se solidifica. Ah, professor, então se ele se solidificou, eu consigo separar ele dos outros, porque os outros continuam líquidos. Exato. Ó. Aí você poderia fazer uma filtração, alguma coisa que, assim para tirar esse sólido daqui. Então, ele iria se solidificar. Ó. Solidificação
fracionada. Solidificou uma parte, não a mistura toda. Então, solidificou, 13,5, perfeito. Aí você tirou o isômero para. O isômero para já está aqui devidamente isolado e separado dos demais. Aí você continua baixando a temperatura. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 20, menos 24, menos 25 graus. Opa, o orto congela. O orto solidifica. O orto se solidificando, ele automaticamente se separou do meta, que você consegue filtrar o orto e aí vai sobrar só o meta. Aí aqui tu não precisaria nem solidificar, ele já estaria isolado. Então percebam que quando a temperatura de fusão é bem distinta uma da outra, eu consigo seguramente separar por solidificação fracionada. Como eu falei, a resposta destilação fracionada caberia muito bem, tá, gente, se os pontos de ebulição fossem afastados. Pontos de ebulição afastados, mas quanto, professor? Não tem um valor definido, tá, gente? É análise e bom senso. Claro que o Enem não colocaria pontos de ebulição assim, a diferença é só 5 graus. Meu Deus, 5 graus é muito, é pouco. Ele vai colocar sempre o 8 ou 80. Aqui vocês perceberam que está muito perto, ó, 137, 139, está muito perto. Então, muito perto, não use destilação fracionada quando o ponto de ebulição estiver muito próximo. Por isso, nesse caso, a solidificação, beleza? Vocês viram que aula completa, gente? Qual é o outro canal que dá esse tanto de informação para vocês? Comecei fazendo uma abordagem do PET, e aí expliquei o orto metapara, fui falando de cada um desses processos, explicando por que é, por que não é. Galera, poxa, se esse vídeo não merece seu like, eu não sei mais o que vale, meu querido aluno. Deixa o like, porque isso ajuda pra caramba. Isso aqui é um baita do material de revisão para a prova do Enem. A melhor estratégia para você revisar a prova do Enem é isso aqui, ó, fazer as questões dos anos anteriores. Mas nessa pegada que eu estou fazendo aqui com vocês, análise detalhada, e vocês encontram todas essas resoluções aqui no canal, beleza? Fico por aqui contando com seu like, seu compartilhamento. Vejo vocês no próximo vídeo do canal. A playlist aqui está quase acabando, mas ainda tem aqui questão para a gente analisar. Grande abraço e até lá, gente. Valeu!